Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que sais, formando-vos em linha de batalha, não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 8. O versículo 23 ainda diz: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. O versículo 8, quando o gigante Golias ele faz esta referência, ele diz: não sou eu filisteu. Ele estava querendo lembrar para o povo de Israel que ele, em diversas ocasiões, tinha matado vários e vários israelitas. Principalmente, ele se vangloriava porque levou a arca até o templo de Dagon, com a morte que ele mesmo matou Ofni e Finéias. Mas o personagem primeiro aqui, o destacado, que eu quero meditar com você, é Davi. Na história de Davi, Golias foi apenas um coadjuvante. O personagem principal é Davi. Davi fez o que fez, foi aquele grande homem de Deus, ainda aqui quando ele foi neste embate contra o gigante Golias. Davi estava mais ou menos com cerca de 17 anos de idade, ele era bem novinho. Mas uma questão que é importante para nós meditarmos é a seguinte: Davi, ele sabia quem ele era, ele sabia. Ele já tinha, mesmo com sua pouca idade, ele já tinha da sua vida a definição de quem ele era. Quem ele era. E porque ele já sabia quem ele era, ele vivia a sua vida sem medo, sem vacilar, sem dúvida. Ele vivia a sua vida em paz com Deus e em vitórias. Tudo que Davi fazia, a palavra de Deus nos diz isso. O Senhor prosperava. O Senhor era com Davi. Em todas as batalhas, em todas as ocasiões, Deus era com Davi. Foi raros os momentos que Deus desaprovou algumas atitudes de Davi. Mas eu não vou falar disso aqui agora. Eu vou falar apenas, vou destacar quem foi este homem. Por que que Davi, ele foi o que foi e fez o que fez? É porque ele sabia quem ele era. Então existe aqui para mim e para você uma questão que nós temos que parar e meditar, refletir. Eu vou perguntar para você: quem é você? Você tem consciência de quem é você? Você sabe quem é você? Quem é você? Essa é a questão. Um homem, quando não sabe quem é, ele desperdiça tempo e oportunidade.
Quando uma pessoa não sabe quem é, não sabe o que quer da vida, não sabe qual é o propósito da vida para a sua vida, quando um homem não sabe definir o que ele quer, aonde ele quer chegar, quais são os seus sonhos, as suas aspirações, ele perde tempo. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos diz, no Salmo 90, que escreveu Moisés, ele fala lá que a duração da nossa vida é de 70 anos. Muitos, pela sua robustez, chegam a 80. A média de vida de uma pessoa é 70 anos. Isso vale para hoje. 70 anos. Então, quando a palavra no Salmo nos diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios, em outras palavras, o salmista estava dizendo, ensina-nos a avaliar o peso, a qualidade dos nossos dias. É isso que ele estava dizendo. Se você pegar 365 dias, com mais em cada 4 anos, os dias bissexto, do ano bissexto, 70 anos vai dar 25.550 dias. Este é o tempo médio de vida de um homem. Quando um homem não sabe quem ele é, ele vai gastar todos estes dias de uma maneira errada e vai perder muitas oportunidades. E vale lembrar também outra realidade. 1/3 de nossa vida nós passamos dormindo. Então, se um homem tem 70 anos, por exemplo, 60 anos para arredondar as contas, ou 69, se um homem tem 69 anos e dorme em média 8 horas por dia, ele passou 23 anos dormindo. Então ele tem 46 anos, e põe mais um dos 70 anos, 47 anos de vida ativa. Então, se o homem não sabe definir quem ele é, o que ele quer da vida, qual é o propósito da vida, o que Deus tem para ele, ele perde tempo e ele desperdiça oportunidade também. Ele desperdiça tempo, perde tempo e oportunidade. Davi, com 17 anos de idade, já tinha definido quem ele era. E isso fez de Davi ser o que ele era e o que ele foi. Davi, ele ouviu 4 vozes naquele dia e ele não temeu. Eu estou me referindo aqui na leitura do capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, versículo 23 e o versículo 8, que Golias, ele se gabava, ele se orgulhava de dizer que havia matado israelitas, que ele tinha matado Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, e levou a arca de Deus e colocou lá no templo de Dagom, capítulo 5. Então nós vemos que Davi, ele ouviu naquele dia 4 vozes, mas ele teve a atitude correta em relação a essas vozes que ele ouviu. Então, quando você sabe quem você é, e você tem um grande desafio pela frente, você tem um dia inteiro pela frente, você acorda cedo, e você tem uma jornada, você tem um dia pela frente, você tem situações, problemas, coisas para resolver, conflitos, momentos, coisas para superar, atividades. E se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida, você tem que tomar atitudes corretas, definidas, para você não perder o seu tempo e nem desperdiçar oportunidades. Você vai ouvir vozes também, contrárias, que vêm contra você. Existem vozes de incentivo, mas a maioria das vezes são vozes contrárias, para querer atrapalhar a tua caminhada, o teu propósito, o teu objetivo. É igual àquela história muito antiga que se conta do sapinho, que houve uma corrida de sapinhos.
E o sapinho estava correndo, e tinha um pequeno barranco para subir. E foi dito que o que chegasse lá no barranco, na parte alta, ganhava um prêmio. E todos os sapinhos foram indo. E os outros que estavam na expectativa, lá na torcida, começavam a dizer: vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, o barranco é muito alto, vocês não vão conseguir. E teve um sapinho que continuou, ele foi, mesmo cansado, ele foi indo, foi se arrastando, foi dando aqueles saltos, foi indo, e ele chegou lá em cima. Aí quando foram dar o prêmio para o sapinho, descobriram uma coisa: ele era surdo. Então ficou uma lição para nós aqui, nessa pequena ilustração. Nós temos que parar de dar ouvidos, nós temos que parar de ficar prestando atenção no que as pessoas falam, nas vozes que vêm até nós. Vêm de todos os lados. Davi ouviu 4 vozes e ele não temeu. Primeiro, quem foi que veio falar com ele? Qual foi a primeira voz que ele ouviu? Não foi de uma pessoa estranha, não foi de uma pessoa contrária, não. A primeira voz que ele ouviu, que veio contra ele, confrontando ele, foi o próprio irmão dele. Versículo 28. O próprio irmão dele, versículo 28 aqui do texto, veio contra ele. Mas Davi tinha um desejo, por isso ele não obedeceu à voz do irmão dele. Ele queria obedecer a Deus, ele queria honrar a Deus, por isso ele não prestou atenção na voz do irmão dele. A voz do irmão dele era muito familiar, Eliabe. Eliabe não gostava de Davi. Eliabe era um soldado de Saul. Ele fazia parte do exército de Saul. Ele era o mais velho, grande, destacado. Davi era o menino, era o mais novo, de 9 irmãos, 2 irmãs, 7 irmãos. Davi era o 7º, era o caçula, era o mais novo. Eliabe falou duro contra Davi, mas ele não prestou atenção na voz de Eliabe, ele rejeitou aquela voz que veio contra ele, porque ele tinha um desejo, de honrar a Deus. Às vezes, vozes dos seus próprios irmãos, às vezes até na igreja, infelizmente acontece, são vozes contrárias, inoportunas, impensadas, vozes que chegam e desanimam para tirar do propósito, do projeto, do sonho. Então, se você quer vencer, rejeite a voz, mesmo que venha dos seus, do seu convívio familiar, do seu círculo de amizade, daqueles que te conhecem, que diz que você não pode, que diz que você não é capaz, que diz que você não vai chegar lá. Daqueles que chegam e te desprezam, como Davi era desprezado pelos irmãos, como José, filho de Jacó, era desprezado pelos seus outros irmãos. Olha para você e não te dá valor, olha para você e não vê condições de você fazer, realizar algo, ou fazer algo, ou conseguir algo. Mas você não pode prestar atenção dessas vozes que vêm contra você para te desanimar. Não ouça essas vozes. Faça o seu ouvido de mercador. Aqueles mercadores que tinha na antiga Grécia, no Oriente Médio, eles faziam-se de ouvidos moucos, porque eles estavam vendendo uma mercadoria por um certo valor, e vinha outros, que eram do povo deles também, e queria que eles vendessem menos da metade do preço. O tempo todo vinha para querer, praticamente, que eles vendessem de graça a mercadoria. Então, eles até fingiam que não estavam nem ouvindo a pessoa, não perdia tempo, porque os compradores eram outras pessoas. E aqueles ali que ficavam naquelas feiras era apenas para atrapalhar a sua venda ou que ele vendesse bem barato para eles. Então, é ouvido de mercador, é ouvido mouco, né? Surdo para essas pessoas. Então, se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, faça igual Davi. Ele rejeitou esta primeira voz do seu próprio irmão, do seu convívio, do seu círculo. Às vezes até na igreja tem alguém que fala palavras contrárias.
e você não deve ouvir. Davi ouviu uma segunda voz. A segunda voz que ele ouviu está no verso 33. Foi a voz do rei, a voz de Saul. Saul olhou para Davi, no seu tamanho. Ele era um jovem esbelto, ele era bonito, de agradável aparência, aspecto gentil, como é que diz. E ele não era um guerreiro, ele não tinha um porte físico, ele não era grande, ele era pequeno. E o rei olhou para ele, deu uma examinada e falou: não tem condições, não é possível. E ele não ouviu a voz do rei. Então, quem sabe quem é, traz à memória o que pode dar esperança. Davi sabia quem ele era, Davi sabia quem ele era. E ele não deixou se abalar pela palavra de desânimo do rei. O rei disse que ele não podia, mas ele sabia que podia. Ele trouxe à memória aquilo que podia dar a ele esperança. Versículo 34, 35 e 36. O mesmo Deus que capacitou, que deu coragem, bravura, ânimo para matar o leão e o urso que estava querendo atacar o rebanho para destruir as ovelhas do seu pai Jessé, o mesmo Deus daria condições e capacidade para Davi para ele encarar aquele gigante. Ele estava determinado a vencer o gigante. O irmão dele não conseguiu tirar ele do propósito. E o rei também não conseguiu, porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem ele era. E ele tinha a certeza que o mesmo Deus, o mesmo Senhor que o investiu de força, de capacidade, estaria com ele nesta nova empreitada. Davi sabia que a sua capacidade vinha de Deus. Davi não olhava para o seu corpo pequeno, franzino ou raquítico. Não. Davi não fazia comparações com o seu corpo e o corpo de Golias. Davi em nenhum momento mostrou medo ou timidez, de forma nenhuma. Davi sabia que a sua capacidade vinha de Deus. Quando você sabe que a tua capacidade vem de Deus, vem lá do trono do céu, que Deus é contigo, ninguém pode te tirar do propósito de você fazer o que você tem que fazer para a glória de Deus. Davi sabia que ele era e que a sua capacidade vinha de Deus. Quando você sabe quem você é e que você sabe que a tua capacidade de realizar, de fazer, de executar tarefas, de fazer coisas, quando você sabe que a tua capacidade vem de Deus, você está no caminho certo. A nossa capacidade vem de Deus. Você pode ler isto, esta palavra que o apóstolo Paulo escreveu na segunda carta que escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 3, verso 5. A nossa capacidade vem de Deus. A tua capacidade vem de Deus. Você precisa crer nisto. Deus quer te capacitar. Entenda isso. Deus quer capacitar você para ser sempre uma pessoa vencedora. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, seja no trabalho, seja na escola, na tua casa, na igreja, no evangelismo, seja onde for, Deus quer te capacitar. E você precisa crer nisso, mas você precisa estar definida. Quem é você? É posicionamento. É questão de você se posicionar corretamente diante de Deus. Você não é o que você posta no Facebook. Não é. Às vezes pode ser que você é o que você esconde lá no WhatsApp. Essa é a realidade. Este é o fato. Eu cancelei o meu Facebook. Começa a atrapalhar. Começa a querer embaraçar. Nós não podemos permitir isso. São mensagens contrárias. São coisas que vêm contra os princípios da palavra de Deus e nós não podemos aceitar. Então, nós não somos. Você não é o que posta no Facebook.
Tem muita gente que não é o que posta no Facebook. Tem muita gente que não é o que posta lá. E pode ser que seja o que está escondendo lá no WhatsApp. Você deve segurar o seu aparelho, o seu celular e dizer: eu e o meu celular serviremos ao Senhor. Que seja um instrumento de bênção, que seja um instrumento para edificação, quando você estiver com o seu aparelho, para evangelizar, para a glória de Deus. Quem sabe, pode ser essas coisas que estão atrapalhando vitórias na sua vida. Quem sabe? Então a terceira voz que Davi ouviu, que veio contra ele, foi a voz de Golias, do gigante. E o que o gigante falou para Davi foi muitas afrontas. Versículo 42 e 43. Ele veio falando duro contra Davi. Ele veio falando muito duro. Falou duro contra Davi. Mas acontece que Davi, mesmo recebendo aqueles insultos, ele não se intimidou. O próprio Senhor Jesus recebeu muitos insultos. Até na hora que estava crucificado, Satanás ainda deu mais uma investida contra o Filho de Deus. Satanás não desistiu de Jesus, de querer atrapalhar o projeto que ele tinha na obra de Deus para realizar em favor dos homens aqui na terra. Satanás deu mais uma investida, a última estocada contra Jesus. Depois de tudo que ele tinha passado, Satanás usou a boca daquele homem que estava à esquerda, aquele ladrão, aquele criminoso, bandido, e disse: se és filho de Deus, se és, veja, o mesmo demônio que usou a boca, que usou o diabo lá em Mateus capítulo 4. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará o teu respeito para que te guardem. E agora o demônio usou a boca daquele ladrão, daquele bandido à esquerda e disse: se és filho de Deus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Então Davi, ele ouviu os insultos de Golias, mas ele não se intimidou, porque ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, você não se intimida com insultos de ninguém, com afrontas de ninguém, com o desaforo de ninguém, com as palavras contrárias de ninguém. Quando você sabe quem você é, você caminha de cabeça erguida, resoluto, com firmeza, e você vai andando e caminhando na força de Deus. E você vai realizando e vencendo em nome do Senhor tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Quando Deus ele quer te abençoar, você sabe quem você é, e você é uma pessoa determinada, até quem quer te atrapalhar, acaba te ajudando. Davi não se intimidou. Quando alguém querer questionar você, repita para a pessoa, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 5. Quando alguém quiser questionar você, dê uma resposta para a pessoa. Use 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Quanto tempo você acha que durou a luta, o embate que teve entre Davi e Golias? Quanto tempo você acha que durou o embate? Foi só o tempo, o embate foi só o tempo de Davi pegar a pedra que estava no alforje, no surrão, pegou a pedra, uma daquelas 5 pedras, colocou, ele girou, naquela tipo de correio assim, com 2 pontas assim, soltou a pedra, segurou uma ponta, soltou a outra ponta, e a pedra demorou aquele tempo de chegar até Golias, 2 ou 3 segundos, foi o tempo da luta. Mas escuta, havia em Davi já uma preparação. Davi não estava orando e jejuando pelas madrugadas, ou passando o dia inteiro em campanhas de oração no monte, ou a noite inteira no monte, porque ele ia lutar contra o Golias naqueles 40 dias. A Bíblia não fala isso. Não. Ele estava cuidando do rebanho do pai dele naqueles 40 dias. Ele era pastor das ovelhas do pai. Os irmãos na luta, na guerra lá. As 2 irmãs dele em casa, e ele sozinho pastoreando o rebanho, levando o rebanho.
Acontece que Davi já tinha em si a definição de quem ele era, e ele tinha uma vida correta desde pequeno. Ele foi criado no caminho de Deus, igual o Timóteo, criado pela mãe e pela avó, Lóide e Eunice. O menino foi criado, e Paulo disse: e desde as tuas meninices sabe as sagradas letras. Então nós vemos que Davi, desde pequeno, desde que nasceu, ele foi criado no temor do Senhor, na presença de Deus, e ele era um menino que ele sabia quem ele era, a quem ele pertencia, o que ele tinha que fazer na vida, o que ele não podia fazer, o que ele tinha que fazer. Então ele tinha atitudes, ele tinha um padrão, um estilo de vida. Ele não precisou ficar jejuando, consagrando, fazendo orações de madrugada, fazendo campanhas e mais campanhas para Deus ser com ele, para vencer. Não. Era uma coisa natural na vida de Davi, a sua santificação, a sua santidade, o seu compromisso com Deus. É isso. Quando as pessoas hoje querem alguma coisa, querem vencer, querem conseguir um emprego, alguma coisa assim para a sua vida, as pessoas correm para a igreja para fazer campanhas, para fazer orações, campanhas de orações, vai para os montes. Não é errado, mas o padrão de vida da pessoa tem que ser diária, todos os dias. Compromisso com Deus é algo diário. Então essa terceira voz não intimidou Davi. Não intimidou Davi. E esta luta demorou 2 ou 3 segundos, foi rápido, mas era a preparação que contava. Quanto tempo você acha que o anjo do Senhor demorou para ir de encontro à resposta de Daniel, lá no capítulo 9? A Bíblia nos diz que Daniel ainda estava orando, e rapidamente veio voando o anjo do céu para trazer respostas para Daniel. Daniel sabia quem era, a quem pertencia, e que os recursos dele vinham de Deus. Por isso ele era aquele profeta que você não vai encontrar nenhum defeito nele, aquele profeta babilônico. Aquele profeta que desde menino ele não quis comer os manjares do rei para não se contaminar com suas iguarias, com as carnes ou com coisa nenhuma. Ele se consagrou desde menino, com seus 12 anos, quando saiu com os cativos, com Ezequiel, quando ele saiu com aquele povo que foi para os 70 anos de cativeiro. Ele tinha cerca de 12 anos de idade. Ele era um menino, mas ele já tinha compromisso com Deus. Então Daniel recebeu uma resposta rápida, porque ele vivia no prumo, ele vivia com a sua vida consagrada a Deus. Se você olhar aqui de novo na história de Davi, no capítulo 17 que eu estou falando, no versículo 54, 55 e 56, o que é que estava na mão de Davi? Era o troféu. Que troféu? A cabeça de Saul. Quem matou Saul não foi aquela pedrinha que Davi jogou. Quem matou Golias não foi aquela pedrinha que Davi lançou. Quem matou Golias foi a soberba de Golias. A destruição veio porque ele foi soberbo. Ele se pôs contra Deus. Todos aqueles que se colocam como inimigos de Deus não prevalecem, não. E ele morreu pela própria espada, não foi com a pedrinha que Davi lançou. Golias morreu com a própria espada dele. Davi arrancou, pegou e cortou a sua cabeça. E agora é um troféu que está na mão de Davi. Ainda havia a quarta voz que veio até Davi. A quarta voz chegou até Davi. Foi a voz de Abner. O rei mandou Abner ir falar com Davi. Versículos 56, 57 e 58. E no versículo 58, Davi respondeu para Abner: sou filho de Jessé, teu servo. Abner era um oficial do rei. E Davi disse: eu sou filho de Jessé, o teu servo. Davi, ele não esqueceu de quem ele era filho. Nós não podemos esquecer a nossa linhagem, de quem nós somos e pertencemos. Nós somos filhos de Deus, filhos do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder ou esquecer de quem nós somos, de quem nós é filho. Você não deve esquecer de quem você é filha, de quem você é filho.
Tem pessoas que se esquecem de Deus. Tem pessoas que se esquecem de Deus. Tem mesmo? Tem. A palavra fala bem claro, em Deuteronômio capítulo 32, verso 18. O que diz a palavra lá em Deuteronômio 32, capítulo 32, verso 18? Diz assim: esqueceste da rocha que te gerou, em esquecimento puseste o Deus que te formou. Deus está falando duro com Israel, seu povo. Esqueceste da rocha que te gerou, em esquecimento puseste o Deus que te formou. É muito triste quando alguém toma essa atitude, coloca Deus em esquecimento, afasta-se de Deus. A pior coisa que uma pessoa pode fazer foi o que fez Caim. Foi o primeiro homem na história que nós lemos que saiu da presença de Deus, afastou-se da presença de Deus. É triste. Seus pais, Adão e Eva, se esconderam por medo, por vergonha, mas ele fugiu, ele saiu da presença de Deus, ele foi embora, ausentou-se. É igual aquela história da Bíblia, de Ruth, os seus 2 filhos. No caso, eu estou falando de Noemi. Os 2 filhos de Noemi eram casados com 2 mulheres, com Ruth e com Orfa. Os 2 homens morreram. Quilom e Malom, eles morreram, eram jovens ainda. E o marido dela morreu também. E ela ficou viúva e as 2 mulheres viúvas. Então ela quis voltar para a sua terra de Israel. Ruth apegou-se com a sua sogra e falou: não te deixarei ir. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde você morrer, eu vou morrer também. Eu vou contigo, eu não vou apartar minha alma da tua alma. Só tem uma coisa que vai me apartar de você, é a morte. Agora tem a outra mulher chamada Orfa. Aquela mulher, quando ficou viúva e ouviu, ela se despediu da sua sogra, Noemi, e foi-se embora. Voltou para o seu povo, para os seus ídolos. Mas nós vemos o resto da história. Ruth foi bem sucedida, casou-se com Boaz e foi a mulher que entrou na genealogia do Senhor Jesus. Das 4 mulheres, ela foi a terceira mulher. Por quê? Porque ela apegou-se com Deus, ela não se esqueceu do Deus da sua sogra, ela não se esqueceu do Deus que a sua sogra, o seu sogro e o seu marido serviam, que era o Senhor Deus. Então Ruth foi bem sucedida. Não devemos pôr Deus em esquecimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Deus te dê cada vez mais vitórias na sua vida e que você reflita nesta realidade. Quem é você? Que você reflita nesta história de Davi aqui no capítulo 17, no verso 23, em toda a história de Davi, quando teve esse embate com o gigante Golias. Que o Senhor seja contigo e que o Senhor te abençoe, que a cada dia Deus prospere o projeto dele na sua vida. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, aquele que em vós começou a boa obra é poderoso para aperfeiçoar. Deus é poderoso para aperfeiçoar na tua vida o projeto, a obra dele. O Deus que nos ajudou até aqui, como diz Samuel, a palavra de Deus lá em Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. E Paulo diz lá aos Tessalonicenses, em tudo dai graças. Então, até aqui nos ajudou o Senhor e em tudo dai graças. Agradeça a Deus por tudo. O projeto de Deus na sua vida vai continuar. O trabalhar de Deus na sua vida vai continuar. É questão de tempo. Tem bênçãos de Deus que é para agora. Tem bênçãos de Deus que é para rápido, para já. Tem bênçãos de Deus que é para médio prazo. Tem bênçãos de Deus para a tua vida que é para longo prazo. Deus sabe a hora certa de enviar as bênçãos para a tua vida, de abençoar você. E você deve ter posição com Deus. Como assim? Você deve todos os dias se posicionar de uma maneira correta, confiando no poder de Deus, na graça de Deus, no amor de Deus, no cuidado de Deus. E outra coisa muito importante, muito fundamental, lembre-se das palavras de 2 Coríntios capítulo 3, verso 5. A nossa capacidade vem de Deus. A capacidade tua vem de Deus. Deus quer te capacitar.
muito mais do que você já tem. Deus quer operar na tua vida muito mais do que Ele já opera. Então, que você fique firme, que você fique no propósito de agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. É isso que é fundamental. Que o Senhor seja sempre contigo, que a boa mão do Senhor venha te abençoar, que a graça e a paz esteja sobre você, que você permaneça sempre firme na palavra de Deus, sempre firme na palavra do Senhor, que você possa ter cada dia mais a porção de Deus na tua vida, que a tríplice bênçãos lá dos céus te acompanhe, que o Senhor seja sempre contigo. Em nome de Jesus, fica firme na paz do Senhor e até a próxima. Paz. Amém.